pressente. Este pressentimento é uma intuição, é uma interferência de um espírito bom na sua vida. Como também no sentido oposto, a pessoa está em paz e de repente chega-lhe uma ideia tão perturbadora que ele tira a tranquilidade e ele começa agora a ruminar pensamentos que são muito destrutivos. E aquela alegria e a paz de que ele se encontrava possuído cede lugar a um transtorno, interferência de um pensamento espiritual negativo. E nesse caso, Divaldo, a oração, a prece, qual é a importância que tem nesse momento? É uma importância relevante, porque é terapêutico. Se neste momento que vamos escorregando, dissemos, meu Deus, e dermos o nosso grito silencioso, falarmos com Deus. As pessoas sempre pensam que orar é deter-se em palavras repetitivas, em monólogos exaustivos sem a contribuição do coração. No entanto, no momento deste, nós damos um grito à divindade, meu Deus, ajude-me. E mudamos a paisagem mental, o direcionamento da nossa aspiração. Logo, aquela neblina que nos perturbava cede lugar ao sol da paz. E nós voltamos à harmonia, levantamo-nos e até dizemos, ufa, que coisa curiosa, como eu estava derrapando na direção de uma coisa desagradável. A oração é preventiva. Ela é, portanto, uma terapêutica especial para prevenir males. E é também curativa. Mesmo quando se instala o processo negativo, um processo morbífico, a oração contribui maravilhosamente para o refazimento de forças. E o indivíduo se restaura porque ele vincula-se a Deus. E esses pensamentos, eles podem, como você já disse no bloco anterior, estar ligados às questões físicas, de saúde e de doenças, questões emocionais, as questões dos próprios pensamentos que se ruminam. E eu fiquei pensando, Divaldo, que nós aprendemos a evolução da Terra. Primeiro aparecem os minerais, depois vêm os vegetais, os animais, o homem. E o que de mais avançado até o momento no homem, a mente e os pensamentos, não é? E as pessoas não param para se perguntar o que vem depois nessa evolução. Exatamente. Vem a intuição, o estado de vinculação psíquica com o cosmo. Um dos grandes terapeutas neuronais, o Dr. Robert de Rops, que foi discípulo de Pedro Ouspensky, que foi discípulo de Gurdjieff, dizia que na criatura humana há um estágio de consciência. Ele dizia que era o 5º nível de consciência, a consciência cósmica. Nós vamos encontrar isso aqui na Terra. O apóstolo Paulo, em determinado momento, dizia, não sou eu quem vive, é Cristo. Madre Teresa de Calcutá, eu sou um lápis na mão de Deus. Sim. Chico Xavier, eu sou um amanuense dos espíritos. Pasteur, a minha vida é a caça ao micróbio. Então, esse é o pensamento cósmico. Nós saímos do raciocínio extraordinário, da razão de natureza horizontal, para alcançar agora a grande vertical do pensamento divino. É o período da intuição, em que a verbalização escrita, o oral, cede lugar à onda do pensamento. E que dizer aqueles, Divaldo, que colocam a culpa em Deus pelos pensamentos? Como Deus permite que os maus espíritos possam atrapalhar os meus pensamentos, Divaldo? Da mesma forma que permite que os bons possam contribuir em favor dos pensamentos saudáveis. Deus estabelece leis de harmonia. A nossa opção pessoal, o livre-arbítrio, é que vai de encontro com aquilo que pode nos acontecer de bom ou de mal. Quem é que não sabe que os maus pensamentos corrompem os sentimentos? Todos sabemos, pelo óbvio, que podemos esperar do pântano, senão podridão, miasma e morte. Porque optamos pelo pântano ao invés do jardim. Se nós buscarmos o jardim da paz, dos pensamentos saudáveis, é claro que teremos perfume. Mas se nós cultivarmos cadáveres mentais, ressentimentos, estaremos no pântano. Dir-se-á. Mas nem sempre se pode estar do bom humor. Mas é lógico, nem sempre. Por isso mesmo que toda vez quando saímos do bom humor, precatemo-nos. Transitemos pelo momento difícil e voltemos às nossas origens. Então isso é muito saudável.
voltando, porque vem ao meu pensamento a lembrança desse seminário que estivemos juntos, e eu gostei muito quando você na época disse que quando vier um pensamento ou um sentimento, tenha, mas não mantenha. Exatamente. Porque é uma maneira também de você não rechaçar. Então, ele vem, porque muitas vezes no dia a dia, você acabou de falar, uma contrariedade, Exato. uma Ocorre. dificuldade, filhos, trabalho, casa, relacionamento, cônjuge, mãe, pai. E então, assim, estamos aqui com um pensamento tão elevado, tão sereno, o tempo todo, 100% do tempo? Não, mas quando você disse deu essa resposta a uma pergunta que te fizeram, aqui também se pode aplicar. Se um pensamento vem, ter um pensamento é uma coisa, mantê-lo é outra. Ainda diria mais. As pessoas me perguntam, mas quando eu tenho um mau pensamento, o que fazer? Já que a pessoa não pode deixar de pensar, toda vez que tiver um pensamento perturbador, negativo, substitua-o por um pensamento bom e positivo. Se a questão é pensar, pense no bem, pense no ideal, pense naquilo que produz frutos sazonados, ao invés de ficar sempre com os pensamentos pessimistas, aqueles que levam ao desequilíbrio e ao mal-estar. E fizeram uma pesquisa há pouco tempo com relação aos pensamentos, esses perturbadores, onde eu fico com medo que me aconteçam coisas ruins, ao longo de muitos anos, acho que foi uma pesquisa de 20, 30 anos, e se chegou à conclusão que 90% ou mais não acontecem. Então, olha quanto gasto, você falou em energia, em eletricidade, quanto se gasta em pensamentos temerosos que não ocorrem. Então, como você disse, quando vem um pensamento, então substitua. Exatamente. Os psicólogos americanos fizeram uma enquete muito curiosa e constataram que por dia, uma pessoa normal tem 95 mil pensamentos. É essa mesmo. 90 mil inúteis. Lixo mental. E nós ficamos cultivando aquele lixo mental com certo entusiasmo. E há pessoas que afivelam a máscara do sofrimento e da miséria moral para provocar compaixão e ressumam somente doença, morbo, desequilíbrio. Então, que esses 5 mil pensamentos, nós selecionemos alguns que sejam positivos. E, curiosamente, à medida que nos habituarmos aos bons pensamentos, criamos também um condicionamento. E eles fazem-se automaticamente, repetem-se automaticamente. Como psicóloga, você sabe que se nós jogarmos no inconsciente ou vier do superconsciente uma ideia, e nós criarmos o hábito, repete-se. Então alguém me diz, mas o que é educar? Criar hábitos saudáveis, pensamentos saudáveis. Eles se repetem automaticamente e tornam-se uma segunda natureza. E lendo hoje pela manhã Joana de Ângeles, num dos seus livros, ela diz que de tanto enviar esses pensamentos para o subconsciente, chega uma hora, eles se concretizam. Não é? Então, pensamentos positivos vão criando forma, porque existe a forma pensamento. Exatamente. O que é a forma pensamento? É essa onda que nós plasmamos com a força da nossa ideia. Então, construímos de maneira psíquica essas formas que mais tarde atacam-nos, porque passam a ser alimento da nossa mente. Em uma obra fantástica de Rochester, Abadia dos Beneditinos, por Vera Krianovsky, ele fala de um recanto na Espanha, um velho convento, onde indo-se, ia-se encontrar formas de pensamentos agressivos, esses miasmas, vibriões mentais, expressão muito comum no Espírito André Luiz, e que todos nós temos, mas também nós temos emissões superiores, que essas devemos cultivar para serem absorvidas. Então nós criamos a palavra psicosfera. Então, em torno de nós, a mente produz uma psicosfera que nos nutre e que também se irradia. Daí, pensai nas coisas lá do alto, disse o apóstolo. Divaldo, muito obrigada pela tua presença, por esses esclarecimentos tão importantes.